Fala aí, amigos, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai falar sobre o processo. Faz tempo que eu não trago vídeo no canal e infelizmente eu não tenho tido coisas muito movimentadas, muito diferentes para postar aqui no canal, então é por isso que eu não tenho trazido conteúdo para vocês. Mas eu queria comentar sobre esse processo judicial que eu tô tendo com o cara lá no Canadá, onde eu sofri aí um belo de um problema por causa de uma inundação que teve lá. E para quem não lembra, resumido bem rapidamente, vocês podem ver nos últimos vídeos aí que a gente comentou sobre isso. O cara perdeu a causa, eu ganhei a causa e ele foi pela juíza decretado que ele deveria me pagar. Na verdade, o valor que ele deveria me pagar era o depósito que eu tinha de segurança. Né? Não foi acatado nada do que eu tinha falado, de despesas que eu tive, danos morais, etc. Foi mais me devolver o meu depósito de segurança. Quando você vai em algum lugar para alugar lá, você tem que dar um depósito, seja da sua parte, caso você tenha algum dano, ele possa ir reparar, e da parte do pet, que o Todd tinha um Todd, então também tem essa parte aí que poderia ter feito. E até eu podia descontar uma parte, já que o Todinho tinha feito lá um probleminha lá fez um pouquinho de xixi na porta lá no banheiro e acabou zoando a porta. Então eu falei, pode trocar a porta. O problema é o seguinte, a gente está aí numa situação que já deu mais de um ano. Ele foi sentenciado em agosto do ano passado. Então, em agosto do ano passado, ele teria que ter me pago já esse valor, já que a juíza tinha determinado que ele deveria ter me pagado. Mas ele não me pagou. E aí vem as leis do Canadá, né? Mesmo que ele não tenha pagado, ele não sofre nada. Mesmo com uma ordem judicial, ele não sofre nada. E o que eu tenho que fazer? Ele foi sentenciado pelo Tribunal Imobiliário, vamos dizer assim. Né? Vamos dizer bem porcamente. E aí eu tenho que levar para as pequenas causas. E aí ele foi levado para as pequenas causas. Eu tive que fazer todo um trabalho, eu tive que pedir uma ajuda para os meus amigos aí no Canadá, onde tiveram que entregar, fazendo intimação para ele, tive que fazer um monte de gastos, porque você tem que pedir de novo para o juiz, tem que marcar uma audição, tem que mandar documento, etc. E foi marcado em janeiro desse ano. Só que ele não foi. Então ele recebeu a intimação que ele deveria ir, meus amigos entregaram, e ele não foi. Ele não indo, eu de novo, olha lá, eu de novo tive que esperar. Ele não indo, aí o juiz, no caso lá que estava esperando no dia, que eu liguei para lá, porque eu fui remotamente para poder falar por telefone, falou, olha, a gente vai mandar um policial na casa dele, intimando mandado de prisão, porque ele precisa depor ou porque ele não te pagou. E aí aconteceu finalmente a audição, que foi agora em abril. Foi no dia 4 de abril, se eu não me engano. E no dia 4 de abril, eu liguei para lá de novo, porque eu não tô lá, né? Preciso fazer remotamente, liguei para lá. E eu fiquei o dia inteiro por lá. E não sei o que aconteceu de fato, mas eu não consegui, não me colocaram para entrar junto. Né? Às vezes eles estão lá esperando, o cara tá esperando aqui no telefone, vai começar aí a audiência, e aí eles me colocavam lá dentro para escutar o que está acontecendo, mas não rolou. Fiquei o dia inteiro, foram 7 horas que eu fiquei no telefone para resolver isso. Bom, o que aconteceu foi, eu liguei de novo para lá no dia seguinte, no mesmo dia tinha ligado várias vezes, mas ninguém falou que não, tá tudo certo, você tem que ficar esperando o telefone. Foi decretado de novo que ele deveria me pagar um valor de $250 por mês. Gente, o valor não é alto, o valor é mil e poucos dólares, mas é meu dinheiro, é um dinheiro que vai me ajudar, é um dinheiro que, né, ele foi sentenciado. E aí eu esperei, dia 15 de abril. Ele não me pagou. Estamos agora em maio, dia 21 de maio. Pô, 15 de maio, vai me pagar? Não me pagou. Aí eu falei com eles lá no Canadá de novo, né? Porque você tem um telefone para você ligar para eles fazerem, tipo, te ajudarem, né? O que você pode fazer, quais são as opções, então eles te ajudam, já que você, né, de repente não é um advogado, um tipo de coisa, então eles te ajudam. Ele falou, olha, você tem dois caminhos. Um é ligar para ele e falar, olha, se você não me ligar, se você não me depositar, eu vou te intimar de novo a depor. O segundo é você descobrir onde ele trabalha, e aí você leva uma carta, ou você manda alguém entregar a carta,
para poder descontar na folha de cheque dele, então não tem como fugir. Ou você pode penhorar alguma coisa dele. Tipo, sei lá, alguma coisa, sei lá, ele tem um carro, ele tem alguma coisa, alguma de propriedade dele que consiga penhorar. Mas o valor é muito baixo, né? Como eu falei para vocês, ele mora numa casa de 6 milhões e meio de dólares. Ele é muito bem de vida. Ele está sendo uma pessoa de má índole. De má índole. Tanto que ele, desde que eu morei lá, já deu para perceber. Tanto que também na audiência ele gritou com a juíza. Então, assim, eu estou muito chateado. Que, assim, é claro, a gente não pode. Não tem muito o que eu fazer, né? O Canadá tá agindo dessa forma. É assim que funciona lá. Eu achei que de repente aconteceria alguma coisa de pior pro cara que não foi sentenciado 2 vezes. Então a juíza lá, que ela me mandou o papelzinho lá do recibo, mostrando, falou assim: olha, você tem que me mostrar nos últimos 2 anos todos os seus ganhos e mostrar para mim por que você vai ter que dividir em tantas vezes para pagar o cara que você está precisando pagar, né? E, e ele não me pagou. E não aconteceu nada com ele. Então, é uma situação muito difícil e complicada. Ele quer meio que me vencer no cansaço. Parece que poderia, né, ter alguma consequência séria para ele. Ah, mas se você continuar indo atrás, você consegue aí, de repente ele fica com um nome sujo, etc. Mas é muito difícil aqui do Brasil ter essa coisa que eu preciso fazer, né? Essas coisas no dia a dia. Que se eu estivesse lá era muito mais fácil. Então o que eu pretendo fazer, provavelmente, gente, é tentar encontrar aonde é que ele trabalha. Né? Eu tenho algumas informações dele, eu tenho a carteira de motorista, eu tenho onde ele mora, eu tenho o nome completo, eu tenho o número de identidade dele, porque tudo isso ele tinha que me fornecer na hora que eu fui fazer aí alugar o apartamento dele. Só que, cara, é muito gasto. Para você ter uma noção, se eu não me engano, são $250 para você contratar alguém para poder aí descobrir onde ele trabalha e entregar. Então, se for um valor que, tipo assim, já chega a ser muito alto para o que eu vou receber. Então, eu não sei se alguém aí do Canadá, que vocês, alguém que me assiste aqui no Canadá, conhece gente, conhece alguém que de repente poderia me ajudar, pois eu ficaria internamente grato, porque fica complicado. Eu já gastei pelo menos uns $300, porque cada solicitação que você faz são $100, né? E mais os uploads dos arquivos são mais 7, mais 10, mais você ter que ter por exemplo, minha amiga foi lá entregar o documento, foi mais $70. Então assim, eu estou gastando um dinheiro que na verdade eu não deveria estar gastando, porque o cara deveria me pagar, saca? Então assim, não gostaria de vir aqui de repente pedir ajuda. Não precisa que ninguém faça de graça alguma coisa para mim, mas se alguém tiver aí no Canadá e conhece, ou indica, ou sabe, tem alguma dica para me dar, porque realmente é isso que eles me falaram. Eu preciso encontrar alguém que saiba ser o mais fácil, né? Saiba aonde ele trabalha e aí entregando o formulário de onde ele trabalha para o chefe dele ou para o responsável lá, não tem como ele fugir e aí o dinheiro vem para mim. E o que eu fico muito chateado pô, que justiça é essa? Você é sentenciado por 2 juízes, o policial vai na tua casa com aviso de prisão por um valor de $1.000, cara. Você mora numa mansão de 6 milhões e meio de dólares, sabe? O cara tem carros sabe? O cara tem grana. Então, assim, é realmente má índole da pessoa. Então, eu não sei como que vai ser. Só queria mandar aqui um update para vocês sobre o que está acontecendo. E vamos ver. Eu poderia chamar ele de novo na audiência. E a audiência vai ser. A audiência não, né? A juíza vai ver de novo o que aconteceu em junho. Então, em junho, ela vai revisar se ele me pagou ou não me pagou. Mas eu não sei o que vai acontecer. Porque, pelos que eles me falaram lá, não vai acontecer nada. O cara não me pagou, valeu, acabou. Sabe? E eu tô aqui. Tyler, você poderia ir pro Canadá. Pô, só para ir pro Canadá é $1.000. Né? Então, assim, fica uma sensação meio de impunidade, saca? Eu já tive muitos problemas na minha vida. Se você pode depois ver, tem um negócio
que o dentista operou e tirou o dente errado. Então, tipo, ele tirou um dente sadio e deixou o dente que deveria ter tirado errado. E eu não processei o cara. Então, assim, chega uma hora que você cansa, né? Você se dá tantas vezes mal com pessoas, né, que poderiam ser sérias, e você que age certinho na lei, você se ferra. Então é complicado, é de dar raiva. Mas é isso, gente. Vamos ver, eu vou ver o que eu vou fazer. Se vocês tiverem alguma atualização, vocês podem me mandar mensagem no Instagram, uma mensagem aqui mesmo. Manda de repente o nome do seu Instagram, uma coisa assim, que vocês podem de repente ter alguma ideia, alguma coisa. Mas são essas as novidades. As novidades não muito, muito boas, mas é as novidades que eu tenho. Fechou? Pretendo trazer mais novidades para vocês. Pretendo de repente falar, finalmente me pagou, né? Que seria muito bom. E mas vamos ver. Infelizmente eu perdi o ano que eu ia ficar lá no Canadá, né? Poderia ter ficado um ano por causa da minha. Ainda tô com muita dor, né? Ainda dependendo do que eu como, é uma caixinha de surpresas, eu passo mal, então é difícil. Essa readaptação para o Brasil está sendo muito difícil e muito tá sendo um desafio muito forte para mim, tanto profissionalmente como pessoal. Então, mas tem pensamento muito positivo. Vamos torcer para as coisas dê certo e mudem. E eu vou manter vocês atualizados. Combinado? Obrigado, gente. Tamo junto. Aquele grande abraço. Obrigado pela força de sempre. Tchau.